E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Fábio Correia, chefe confeiteiro da Finesse Doces, e eu vim aqui hoje esclarecer algumas dúvidas que eu recebi do pessoal que recebeu o e-book sobre os segredos do brigadeiro gourmet. E se você não sabe que e-book é esse, eu vou deixar aqui na tela a imagem do e-book e aqui na descrição do vídeo, embaixo ou aqui em cima, dependendo de onde você esteja vendo esse vídeo, um link para você fazer o download do seu e-book, onde eu conto todos os meus segredos e dou várias dicas de como você ter o melhor brigadeiro gourmet que você já fez. Então eu recebi essa semana vários e-mails, várias mensagens de muitas pessoas querendo saber algumas coisas que ficaram ainda na dúvida. Eu separei aqui algumas questões para responder para vocês, e a primeira delas é o seguinte: algumas pessoas me relataram da estranheza, elas se sentiram, elas acharam estranho algumas medidas que eu coloquei no e-book, tipo 22 gramas de creme de leite, 13 gramas ou 46 gramas de alguma coisa, não recordo agora a quantidade correta. Esses números que não são redondos. É o seguinte, na confeitaria, diferentemente da cozinha salgada ou cozinha quente, como a gente chama, tudo é muito balanceado. As receitas são todas extremamente balanceadas. A gente precisa dessas medidas certinhas para que nada desande. As reações que acontecem, as reações químicas e físicas que acontecem na manipulação do alimento, especificamente dos doces, né? Eu falo apenas de confeitaria. Essas reações dependem de certas quantidades balanceadas com outras quantidades. Então, assim, se está escrito 11 gramas, se está escrito 32 gramas, a melhor recomendação que eu tenho a falar para vocês é: siga essas medidas. Em vários casos, se você for alterar essas medidas, o seu resultado não vai ser o melhor possível, tá? Pode ser que alguma coisa desande, pode ser que não saia como esperado. Então, assim, as receitas, não só as minhas, as receitas da confeitaria em geral, são todas feitas bem balanceadas. Então, qualquer alteração que você fizer para mais ou para menos, você tem que fazer lá uma regrinha de 3 para poder alterar não só aquela medida que você está achando que é diferente porque é quebrado, mas você tem que alterar toda a receita. Então, a melhor coisa que você tem a fazer é seguir as medidas exatas que estão lá no final do e-book que eu coloquei, assim como qualquer outra receita de confeitaria que você encontrar e que você tiver por aí. Ok? Vamos para a próxima pergunta. Vamos lá. Algumas pessoas me perguntaram a respeito da utilização da farinha de trigo nas receitas de brigadeiro. O que acontece? Eu já vi muitas receitas com farinha de trigo no brigadeiro, porém eu não utilizo. Eu não recomendo e não utilizo. Não recomendo por nenhum problema, mas é porque a farinha de trigo acaba se tornando um artifício para você encontrar o ponto do brigadeiro quando você não está conseguindo chegar no ponto do brigadeiro de forma natural, apenas no cozimento. Então a farinha de trigo no brigadeiro, ela está funcionando como um espessante, que a gente chama de espessante. É quando você coloca algum ingrediente para engrossar, para dar um ponto, para endurecer um pouco a massa, falando assim bem grosseiramente. Então eu não gosto de usar, por mais que tenha leite condensado, que tenha chocolate em pó, etc. Quando você utiliza farinha de trigo, você precisa ter um cuidado maior na hora do cozimento, cozinhar na medida, no ponto certo, para que você não tenha recordações da farinha de trigo na hora que a pessoa for comer o seu brigadeiro. E no caso de você estar fazendo brigadeiro para comércio, para vender mesmo, eu acho que você não vai querer ter essa experiência do seu cliente sentir farinha de trigo no brigadeiro, né? Então, assim, a melhor recomendação que eu tenho a te fazer é: estude o ponto de cozimento. Lá no e-book que eu disponibilizei para vocês gratuitamente, você pode baixar o e-book no link aqui abaixo do vídeo. Lá nesse e-book
eu explico como você pode chegar no ponto de cozimento correto do seu brigadeiro. E inclusive eu posso até fazer para vocês, eu vou me programar para isso. Eu vou fazer um vídeo fazendo algumas receitas de brigadeiro diferentes das que estão no e-book, para você aumentar o seu repertório e ainda visualizar um segredinho que eu tenho para você chegar no ponto de cozimento correto. Mas antes desse segredinho, eu gostaria muito que você pegasse e estudasse o ponto de cozimento correto que está lá no e-book que eu disponibilizei na internet. Mas se você está tendo dificuldade para chegar no ponto correto apenas no cozimento, pode estar acontecendo duas coisas. Uma, você realmente não está chegando no ponto correto por falta de prática ou porque você ainda não conhece bem ali do cozimento, e é normal. Ou pelas proporções dos ingredientes da receita que você está usando. Dependendo da sua receita, se tiver... Eu recebi também mensagem de gente aqui que falou para mim, ao enrolar o brigadeiro, depois de frio e tal, enrolava o brigadeiro, colocava no forminho e depois de um tempo ele escorria. Então, você precisa prestar atenção no ponto de cozimento do seu brigadeiro, que ele provavelmente não está chegando no ponto correto. Dá uma olhadinha lá no e-book que tem lá a dica. Para as pessoas que gostam de utilizar farinha de trigo no brigadeiro, eu não recomendo, eu não utilizo. Mais uma vez, prefiro que você conheça o ponto de cozimento. Falando ainda da proporção dos ingredientes, você tem que ter na sua mente que quanto mais ingredientes líquidos você tiver na sua receita, mais demorado você vai chegar no ponto correto de cozimento. Esse ponto que eu estou falando de cozimento, tá, gente? Pode ser tanto o ponto de enrolar quanto o ponto do brigadeiro de copinho. Depende apenas do ponto que você está querendo chegar. Independente dele, quanto mais líquidos, quanto mais quantidade de ingredientes líquidos tiver na sua receita, mais vai demorar para chegar no ponto correto, seja de copinho, seja de enrolar. Então, dá para diminuir? Dá para diminuir, depende de cada receita. Lembra que eu falei do balanço, né? Cada receita é balanceada de uma forma. Então, dá para diminuir? Dá, mas tem que dar uma estudadinha aí, ver como que vai fazer essa diminuição. Próxima questão: diferença entre o creme de leite fresco e o creme de leite UHT. Algumas pessoas me perguntaram qual a diferença entre os dois cremes de leite e por que uma receita usa um e outra receita usa o outro. A diferença básica entre esses dois cremes de leite é a quantidade de gordura. O creme de leite UHT, ou de caixinha, ou de latinha, como a gente costuma dizer, ele tem em torno de 15 a 17% de gordura e em alguns casos, dependendo da marca, pode chegar até 20% de gordura. Eu já vi e até utilizo para algumas coisas esse creme de leite com 20% de gordura. Já o creme de leite fresco, esse é literalmente a nata da confeitaria. O creme de leite fresco ele possui 35% de gordura, pelo menos. Em alguns casos pode ter um pouco mais. Para quem é do sul do Brasil, ainda tem a nata, ainda pode usar a nata, que ainda tem um percentual um pouco maior. É um produto ainda mais nobre do que o creme de leite fresco. Mas a diferença básica entre o UHT e o fresco é a quantidade de gordura. Ah tá, mas por que usa um, por que usa o outro? O creme de leite fresco, por ter mais gordura, consequentemente ele é mais saboroso. Ele é mais gostoso. E por esse motivo a gente sempre opta para as preparações que são mais delicadas, ou se você quer trazer mais sabor para o seu doce, seja brigadeiro, seja qualquer outro doce que leve creme de leite, para trazer mais sabor, mais paladar, use o creme de leite fresco. Vai enobrecer o seu produto. E o creme de leite UHT dá para usar também, mas ele não traz tanto sabor quanto o creme de leite fresco. Para você fazer o teste, você pode escolher uma receita e fazer a mesma receita de brigadeiro, no caso que a gente está falando do brigadeiro. Você pode fazer a mesma receita do brigadeiro com creme de leite fresco e com creme de leite UHT e tentar perceber no paladar a diferença. Outra diferença entre esses dois cremes de leite é que no fogo, na panela ali,
o creme de leite UHT, quando você começa a aquecer ele, ele começa a pegar uma temperatura um pouco maior, você percebe que na beiradinha da panela, em torno da panela toda, ele começa a querer queimar. E se você continuar aquecendo, você ainda corre o risco de talhar ele. Já o creme de leite fresco, inclusive eu utilizo aqui ele para fazer ganaches, pode até ser um tema de um vídeo próximo, basta vocês comentarem aqui se querem que eu fale um pouquinho de ganache. Eu coloco ele para aquecer na panela e eu nem preciso me preocupar, porque ele não vai queimar com a mesma facilidade e não vai talhar. Eu posso ficar muito mais tranquilo na panela, com o fogo ligado, do que com o creme de leite UHT. No HT eu preciso ficar mexendo, vigiando para ele não queimar as beiradinhas e não dar sabor de queimado. Já no creme de leite fresco eu não tenho essa preocupação tão grande. E o creme de leite fresco é aquele creme de leite que a gente usa para bater chantilly. Tá lembrado? O creme de leite fresco, se você coloca ele na batedeira gelado, tá? Ele tem que estar gelado. Coloca ele na batedeira gelado e liga com o batedor Globo, né? Liga ele na velocidade média para alta. Em torno de 3, 4 minutos você vai ter o chantilly, o famoso chantilly, o verdadeiro chantilly. Show de bola para você tomar com sorvete, com morango chantilly. Quem gosta, delícia. O creme de leite fresco bate chantilly devido a esse percentual alto de gordura. Se você colocar o creme de leite UHT para bater, você vai bater por muito tempo e não vai conseguir bater ele na sua forma de chantilly. Então fica aí as diferenças entre o creme de leite fresco e o UHT, além daquelas que já estão lá no e-book Os Segredos do Brigadeiro Gourmet. Agora eu vou falar para você de mais um ingrediente que as pessoas têm me perguntado para que serve. Esse ingrediente ele é excepcional, a gente usa sempre, principalmente para quem comercializa. Ele é muito utilizado. E o mais incrível é que ele está disponível na maioria dos supermercados, das lojas de confeitaria aí perto de onde você está na sua cidade. A maioria das pessoas já passou por ele no supermercado. Algumas já viu, mas não sabe para que servia. E eu vou falar para você aqui agora. É a glucose de milho. Na embalagem vai estar escrito xarope de glucose de milho, ou simplesmente glucose de milho, ou ainda mais simples ainda, glucose. A glucose de milho é um tipo de açúcar extraído do milho. E para que vai servir para a gente? Ela tem uma função excepcional, que como eu disse para o pessoal que comercializa, é muito boa. Ele evita a cristalização do açúcar. Sabe aquela casquinha de açúcar durinha que fica em volta do brigadeiro quando já está uns 2 dias ou 3 dias guardados na geladeira? Tem gente que gosta, mas para comercializar isso não é muito agradável. A glucose ela atrasa esse processo de cristalização, não deixa com que aconteça isso com esse tempo de 2, 3 dias e consequentemente um outro fator, podemos dizer que seja um efeito colateral do bem, ele aumenta o shelf life do seu produto. Opa! O que é shelf life? Shelf life nada mais é que validade. É porque no meio profissional e de comércio a gente costuma falar shelf life, mas vamos entender aqui que é a validade, beleza? A glucose ajuda a aumentar a validade do seu brigadeiro. Então aquele brigadeiro que duraria 2 a 3 dias, já começando a cristalizar, você consegue até dobrar esse prazo. Vai para 4, 5 dias, talvez até 6 dias. Eu já vi casos que ele fica muito mais. Então cabe a você fazer alguns testes. No e-book dos brigadeiros que eu disponibilizei para você, já as 3 receitas que tem lá já tem as suas porcentagens de glucose. Então naquelas receitas você já vai ter uma validade, o shelf life, maior do que o normal. Além disso, a glucose ainda vai dar elasticidade para o seu brigadeiro. Mas o que é elasticidade? Sabe quando você morde o brigadeiro e fica aquela marquinha da sua mordida? Aquele puxadinho? É a elasticidade. Isso dá um tchan a mais no brigadeiro, né? Fica show de bola. Então, basicamente, 3 funções para um só ingrediente. A glucose de milho vai
dá elasticidade para o seu brigadeiro, aumenta o prazo de validade do seu brigadeiro e evita ou retarda a cristalização de açúcar do seu brigadeiro. Vamos para a próxima? Essa é muito comum. Muita gente me perguntando sobre os docinhos de festa, os brigadeiros para festa. Vou fazer um apanhado geral bem rápido aqui sobre os brigadeiros de festa. Número 1. Tamanho. Os brigadeiros de festa normalmente são menores do que os brigadeiros vendidos no varejo, na loja, na confeitaria. Os brigadeiros de confeitaria normalmente têm em torno de 20 gramas. E aí, novamente, vem a necessidade de pesar os ingredientes. Brigadeiros para lojas, confeitarias, etc., eles vão pesar cerca de 20 gramas. Para as festas, cerca de 15 gramas e está resolvido. Simples assim. O número das forminhas que você vai usar é número 4 para os brigadeiros de 20 gramas. Lembrando que quanto maior o número da forminha de brigadeiro, menor é o tamanho dela. Então fica esperto com essa pegadinha aí. A gente usa aqui número 4, forminha número 4 para brigadeiros de 20 gramas. E forminhas número 5 para brigadeiros de 15 gramas, dependendo do confeito. Se você tiver um confeito muito grande, você pode continuar usando a forminha 4 para o brigadeiro de 15 gramas. Ok? Bom, pessoal, chegamos ao final da lista das dúvidas que eu separei para esclarecer aqui para vocês. Se você gostou, dá um curtir, compartilha nas suas redes sociais. Se tiver um amigo seu que você gostaria de mostrar para ele, marca ele aqui. Se inscreve aqui no canal. Se tiver mais dúvida, escreve aqui nos comentários. E fique esperto que vem muito mais informação por aí, ok? Um abraço e mais sabor à sua vida!